meu coração, tu tens meu coração, tu tens meu coração. Hosana ao Rei que vem, tu tens meu coração, tu tens meu coração. Hosana ao Rei que vem. Ó, se fendesses os céus, ó, se descesses a terra, Maranata, eu te espero, mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo. Maranata, eu te espero. És perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. És perfeito, Jesus, em todos os seus caminhos. Ó, se fendesses os céus, ó, se descesses a terra, Maranata, eu te espero, mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo. Maranata, eu te espero. És perfeito, Jesus, em todos os seus caminhos. És perfeito, Jesus, em todos os seus caminhos. Muito boa tarde, glórias a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Gente, hoje é a penúltima live do livro de Salmos e eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês que já chegaram aqui, vocês que estão passando, que estão dando uma paradinha no seu dia para nós estarmos juntos nessa leitura do livro de Salmos. Sejam todos bem-vindos, graças a Deus por vocês. E hoje eu separei também dois capítulos, 148 e 149, são dois salmos lindos também. E quero lembrar você de correr aí com essa setinha que tem aí do lado, convida mais alguém, chama lá correndo, envia para os seus amigos, para que também outras pessoas possam desfrutar dessa maravilha que tem sido esse tempo na nossa vida, esse momento de Deus, né, onde nós podemos meditar, refletir e absorvendo, né, nos conectando com o Eterno, com o Cristo, nosso Salvador. E tem sido tão maravilhoso esse tempo de... Oi, Eli. Sim, não. Boa tarde. Não estamos vendo você, amiga. Já voltamos. Ok. Graças a Deus. Vocês deixem aí o comentário de vocês, né? O que tem sido essa live esses dias todos? 150 capítulos no livro de Salmo, nós já estamos nos dois penúltimos, né? E o que tem sido para você? Escreva aqui, compartilhe comigo, com a Eli, com todos nós.
para que o nome do Senhor seja glorificado, né? É um crescimento, um fortalecimento da nossa fé. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos transformar. Paulo diz, olha, renovem a mente de vocês. E é colocando a palavra de Deus, né, na nossa mente, é lendo, é colocando os nossos olhos sobre a palavra de Deus, que ela entra e tem esse poder de transformação, o poder de nos dar uma direção, né? Ela é luz, como a gente já leu e meditou no Salmo 119, ela é luz para os nossos pés. E nós podemos caminhar nessa segurança, né? Dessa direção que Ele nos dá através da sua palavra. Vamos ver agora se a gente consegue a imagem da Eli. Bem-vinda, minha amiga. Tudo bem? Ai, que bom! Muito bem. Eu já entro devagarzinho, assim, tipo, será que eu estou? Será que eu não estou? E vamos. Eli, fale aí, antes da gente começar, o que tem sido para você esse tempo de leitura aqui, em 2 frases só, hein? Não vai fazer uma pregação. Ah, impossível. Não, então já acabou. Tem sido sobrenatural. A palavra de Deus é sempre atual, ela se renova no nosso tempo e na nossa circunstância. Eu já li a Bíblia várias vezes, mas eu lendo de novo o livro de Salmos e meditando com você em cada capítulo, meditando, nós recebemos novas lições, novos ensinamentos para este tempo, para aplicação no dia de hoje na nossa vida. Eu estou muito maravilhada. Quero deixar uma boa tarde para a Aparecida. Oi, meninas. Meninas é para mim. E depois é para a Sueli, meninas. Aparecida, boa tarde. Fernanda Torres, minha linda. Abigail Benedetti, maravilhosa. Olha, Abigail está estudando o livro de O Desafio de Amar, está vendo um pouco de Provérbios e ainda está acompanhando e meditando em Salmos. Essa mulher vai ficar bombada espiritualmente, que não vai errar nunca mais. Uma coisa linda. Amém. Bom dia a todos. Graças a Deus. Todo louvor, reverência e adoração devem ser dadas ao Senhor. Ele é o Criador de toda a terra e Senhor de todas as coisas. Ele é o autor da nossa salvação e o caminho da nossa salvação. É o comentário do Acelino, iniciando aqui. E você, coloca aí o seu comentário também. Deixa a gente saber o que Deus tem falado com você nesse tempo, o que Ele está falando agora. E enquanto a gente vai lendo aqui, você vai lendo junto conosco e vai também deixando aqui a sua palavra, o seu comentário, a sua participação, que é muito importante para nós. Então, vamos iniciar o Salmo 148. Acho que deu a conexão com a Eli. Escreve aí, gente, se é a minha conexão ou se é da Eli. Ah, voltou. Acabou a bateria. Preste atenção que eu estou chegando da rua, que você sabe muito bem por onde eu andei hoje. Ai, vamos lá, então. Salmo 148, Eli, com você. Sim, então vamos ler o Salmo 148. Ai, que gostinho, ainda bem que você deixou o Salmo 50 para outro dia, porque, ai, que dor no coração. Mas vai dar certinho na sexta-feira, né, Su? Você, uma menina muito inspirada. Vamos lá, Salmo 148. Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Está tocando o meu telefone. Louvem-no no sol e lua. Louvem-no no sol e lua. Louvem-no todas as estrelas cintilantes. Louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. As águas acima do firmamento são as chuvas, as nuvens. Vamos lá. Louvem-no todos eles o nome do Senhor.
pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Olha essa chave que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizos, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Ah, coisa linda! Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes, juízes da terra, moços e moças. Falou comigo novamente, querida. Moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima de toda a terra. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Aleluia. Nossa, eu sei que você vai extrair muitas lições desse salmo, mas eu quero ficar com o versículo 6, que me chama muito. Tem muita coisa linda que nós vamos conversar muito aqui ainda, mas vamos começar com o versículo. Eli, o seu celular está muito instável. Vê se você coloca ele aí paradinho. Parou? Parou, fixa ele aí. Isso, vai lá. Versículo 6. Acho que eu me mexo muito, me remexo muito, né? Mas também é tudo maravilhoso, a gente faz ao vivo, né? E faz a cores. Versículo 6. Ele os estabeleceu em seus lugares. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Tudo que Deus fez nos versículos anteriores, no 4 diz, louvem-no os mais altos céus, águas acima do firmamento, tudo que ele criou foram colocados no seu devido lugar. E ele mantém todos estabelecidos no seu lugar, com um decreto que jamais mudará. O sol fica numa distância da terra que seja saudável, a lua fica numa distância que seja saudável, os outros astros, as estrelas ficam num lugar que seja favorável, e é um decreto que vai continuar dessa forma enquanto Deus mantiver eles lá com o seu poder. E isso me assombra muito, Su, porque nós somos criados por Ele. Nós somos criados com esse mesmo poder e com esse amor. E fomos criadas com um propósito. E há um decreto sobre a nossa vida que jamais mudará. O decreto que Deus fez, o propósito que Deus fez ao me enviar, me permitir nascer no dia 5 de dezembro. No dia 5 de dezembro do nosso tempo, no meio do meu pai e da minha mãe, tem um propósito em cima da minha vida. E esse propósito não mudará. Eu, às vezes, é que mudo. Você é que muda. Você sai fora do propósito. A estrela não sai fora do propósito de Deus. Senão ia causar um transtorno no universo. O sol não sai de lá do lugar dele, senão ele ia transtornar o universo inteiro. Mas nós saímos. Nós saímos do lugar, a gente vai mais para a direita, vai mais para a esquerda, às vezes a gente atrasa o passo e Deus precisa fazer um movimento de amor para nos realinhar, para não nos exterminar, porque um movimento meio brusco dele
apaga tudo. Ele tem que fazer um movimento com amor e com tanto cuidado para nos realinhar, para que a gente não seja consumido e para que a gente continue no propósito dele. E quando a gente está no propósito dele, a gente faz parte dessa harmonia celestial, universal. É aquela pecinha do quebra-cabeça que se encaixa naquele contexto da história de todas as coisas. Você tem noção do valor que você tem, da importância que você tem e de quanto Deus espera de nós, porque Ele nos criou e Ele sabe que nós damos conta. Então, não vamos ficar no mimimi, no gato gago. Nhenhenhen, não sei, parece que não aguento, parece que não dá. Vamos firme, vai dar sim, vai dar sim. Porque Deus planejou e há um decreto sobre a minha vida. Amém. Que não vai mudar sobre a sua vida também. Maravilhoso. A Aparecida Miak está aqui comentando. Deus estabeleceu para todos sempre. Ele fez a lei que não passará. Exatamente isso. Exatamente isso. Amém. Maravilhoso. É muito lindo, né? Então, como ele vai, em cada versículo, ele vai falando de algumas coisas, né? Porque se fosse enumerar aqui tudo que Deus criou, e ele vai chamando essa criação, né? Todas as coisas, as águas, os monstros marinhos, o fogo, o granizo, a neve, ele vai listando tudo que vai vindo à mente dele, né? Ele vai listando e vai falando, louvem o Senhor. E é muito interessante que todos esses elementos da criação, eles já louvam a Deus. Naturalmente, já louvam. Eles entendem, de alguma maneira, qual é o propósito deles. As estrelas entendem, né? As águas entendem, o sol entende qual é o propósito. E o salmista aqui está chamando todos para adoração, porque isso é natural. E você fez esse comentário, né, do propósito. A nossa vida, ela tem esse propósito de Deus, mas nós somos o único ser que Deus criou que tem essa liberdade de escolha. Sim. Né? Nós escolhemos. De mobilidade. O que você quer? Né? Qual é o caminho que você quer seguir? Você quer estar nesse propósito? Você quer fazer parte disso? E nós temos essa liberdade, como o amor de Deus é demonstrado na nossa vida, no homem, sobre o homem. Por causa dessa liberdade, ele não nos impõe. Eu fico pensando como o Senhor Jesus é tão gentil, como ele é um homem gentil. Homem aqui na terra, né? Enquanto ele veio como homem. E como o Espírito Santo também é educado, e como ele é gentil, como ele nos respeita, como o nosso Pai nos respeita. Isso é impressionante, o amor dele, a consideração que ele tem com a gente. E agora, os animais e toda a criação, eles já nascem sabendo desse propósito. A gente precisa descobrir o propósito, né? Tem alguma coisa errada aí, que se desconectou. Sim, o pecado desconectou, né? Esse foi o erro. Mas vamos aqui trazer a lembrança de que Jesus Cristo foi enviado e ele veio nos reconectar com o Pai, ele veio trazer de volta esse alinhamento. Agora nós temos essa escolha a ser feita, né? A escolha é minha e sua. Então nós queremos entrar, Jesus é o único caminho, caminho, a verdade e a vida. E é entrando por ele, é crendo em Jesus, é crendo que ele é a verdade, que ele é o caminho, que nós somos reconectados e alinhados. E aí, lá em Romanos diz que a criação, ela aguarda. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Está todo mundo que não são os seres humanos, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos, aqueles que são filhos. E você é filho quando você nasce da água e do Espírito, quando você nasce de novo. E aí você pode estar junto com esses seres aqui, adorando a Deus, louvando a Ele.
o Senhor fez tanto por nós, né? O que nós podemos, como nós podemos responder, como nós podemos corresponder ao seu amor, à sua obra, adorando, louvando a Ele, agradecendo. E, então é incrível como nós temos essa liberdade de nos colocarmos junto com essa criação que louva e que adora, nos manifestando como filhos, não apenas como uma criatura, né, mas como seus filhos, ou seja, que tem o DNA, que participa do sangue, que tem os pensamentos dele, que tem acesso ao coração do Pai, tudo isso está disponível para nós, né? E então é muito lindo como nós somos chamados também para louvar e agradecer o nosso Deus. Amém, gente? Cadê o comentário de vocês sobre esse salmo? Vamos ver. Lúcia, de São Paulo, boa tarde, Lucinha, querida. Sejam bem-vindos. Vocês que entraram aí depois que a gente começou, sejam bem-vindos, viu? Fica aí o comentário de vocês sobre esse salmo lindo de louvor a Deus, de adoração ao Eterno. Su, reforça esse convite que a Aparecida está fazendo aqui. Lê aí. Não percam a live da gratidão hoje, pessoal. Foi a live de hoje cedo, que eu falei sobre Daniel. O tema é... Isso. Oi? Ela disse que foi sobrenatural. É verdade. E o tema é lindo, né? Capacidade criativa, oportunidades. E nós, como filhos, tendo essa identidade, falei um pouco sobre isso também, a nossa identidade de filhos, e por causa disso nós temos esse acesso também à sabedoria, ao discernimento que Daniel teve, né? Mas aí, visita lá o canal do YouTube, tá lá, na live de hoje, sempre gratidão, encontros de vida. Muito bem, gente, graças a Deus, né? Vamos para o 149? Aqui é um salmo de louvor, né? Aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem seu nome com danças, cantem a ele com louvores, com harpa e tamborim. O Senhor se agrada do seu povo. Ele coroa os mansos com a salvação. Exultem de glória os santos, cantem de alegria nos seus leitos. Os altos louvores de Deus estejam nos seus lábios e na sua mão espada de dois gumes, para exercerem vingança sobre as nações e castigo sobre os povos, para prenderem os seus reis com as cadeias e os seus nobres com correntes de ferro, e executem sobre eles a sentença escrita. Esta será a honra para todos os santos. Aleluia. Amém. Amém. Eu vou fazer um destaque para o versículo 1. Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Cantem ao Senhor uma nova canção. Uma nova canção me chama a atenção. Porque uma nova canção é um novo fluir do seu coração, da sua emoção, do seu espírito, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Sai um novo cântico, um novo som. Deus criou os sons. Ai, coisa linda! Criou as cores do universo, criou os sons, que coisa maravilhosa! E às vezes a gente fica na mesma ladainha atrás de Deus, não é? Ou a gente faz a mesma reza. 50 vezes, repete. 13 vezes não sei o quê. 5 vezes não sei o quê. E a gente fica. E às vezes a gente chega diante de Deus com a nossa mesma cantiga. Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso disso, Senhor. Olha, uma vez
Eu não sabia, né? Todo mundo tem o tempo da ignorância, que nós temos que considerar que Deus perdoa o tempo da ignorância. No tempo da minha ignorância, eu achava que se eu falasse muito, eu ia mostrar para Deus que eu estava me esforçando. Então eu repetia não sei quantas vezes o mesmo pedido. Era 21 dias de consagração. 21 dias eu ficava, Senhor, me dá tal coisa, Senhor, faz tal coisa, Senhor, me dá tal coisa. Parecia que eu estava tratando com gente surda ou debilitada mental que não tinha entendido da primeira vez. Eu não sei quem que me ensinou isso, eu não sei de onde que eu peguei esse ensino, que se eu repetisse, então era para repetir várias vezes o dia inteiro. Pedido. Quando a gente repete a palavra de Deus algumas vezes, tem um objetivo: entrar na nossa memória, cair na nossa emoção e aquilo se tornar um hábito, aquele ensinamento, não é? Aí tem um sentido. Então eu quero memorizar a palavra de Deus com uma finalidade, mas ficar repetindo o pedido era a mesma cantiga, a mesma cantiga, a mesma cantiga. Às vezes eu até lembrava da minha mãe falando comigo, de novo você com essa ladainha? Ladainha era a mesma história, que ela já tinha escutado e que ela não tinha atendido, que eu estava repetindo de novo. Gente, cantai ao Senhor um som novo, brote do nosso espírito. O nosso espírito só consegue trazer na nossa boca, no nosso entendimento, um som novo quando ele está conectado ao Espírito Santo de Deus. Então, vamos pedir para o Espírito Santo de Deus, extrai de mim um novo louvor, extrai de mim um novo som, uma nova canção, que fale da minha alegria em ser filha amada de Deus, que fale da minha gratidão em ser bem cuidada pelo meu Pai. Extrai de mim um novo som. Maravilhoso. Muito Pense nisso. Pense nisso. Eu quero cantar ao Senhor uma nova canção. E olha, louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Não é para ficar louvando somente no seu a sós com Deus, quietinha lá. Você falar na frente de todo mundo. É quando você está em público e você recebe aquela notícia e fala, glória a Deus, Deus é poderoso, obrigada, Jesus, porque você cuidou de mim, mas proclama na Assembleia, no meio do povo, onde você estiver. Sim, eu também quero falar um pouquinho sobre isso, né? A gente até falou esses dias em outros salmos, sobre esse cântico novo, lá em Apocalipse, quando se tem a visão do Cordeiro. Sim. Nós temos a visão do Cordeiro, é impossível você ficar na ladainha de murmuração, de reclamação, de pedir coisas. Gente, nossa, acho que aqui não tem mais ninguém que faz isso, né? Ficar pedindo. Não. É como se Deus não tem mais ninguém. Pudesse. E aí, sabe, o pedido, assim, você quer coisas para você. Nossa, isso é muito desalinhamento. Não que você não possa pedir, gente, não é isso, mas entenda, essa repetição de você focar nisso. Então, quando você fica com uma oração assim, pedindo. Outra coisa, às vezes você está pedindo misericórdia. Deus já te deu misericórdia. Meu Deus do céu, tão Ele é misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, você tem sobre você misericórdia, você tem graça, você tem amor, você já tem isso. Se você sente falta, é porque você está desalinhado. Quando eu sinto que eu estou longe de Deus, que as coisas não estão acontecendo, o problema não é que Deus não está me ouvindo, o problema é que eu estou desalinhada, eu estou em outro foco, eu estou em outra... Sabe, assim, como se eu tivesse uma outra vibração. Deus está aqui, eu saio fora disso. Então eu preciso voltar e me alinhar com o propósito dele, com quem ele é e com quem eu sou. Porque eu sou filha, então eu tenho que estar ali alinhada com ele. Né? É o propósito. E quando a gente tem essa visão do Cordeiro, você tem cântico novo toda hora.
Porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Eterno, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que venceu a morte, que tem nas mãos dele a chave do inferno. Como é que você olha para ele e não consegue adorar? É impossível. Por isso que Apocalipse traz esse texto dizendo que todos, capítulo 5 de Apocalipse, digno é o Cordeiro. Deixa eu achar aqui. Versículo 8. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro. É o mesmo que nós lemos aqui no Salmo. O salmista já tinha essa visão, ele já tinha entendido desse louvor, dessa adoração, com tudo. Você tem um instrumento, louve a Deus com esse instrumento. Você tem a sua voz, louve com a sua voz. Você dança, louve com a sua dança. Harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de abrir seus selos. Quando a gente tem a visão do Cordeiro e quando a gente tem a visão do Eterno, que eles estavam ali diante do trono, no capítulo 4, depois no capítulo 5, do Cordeiro de Deus. Você tem a visão da eternidade, você tem a visão de coisas eternas, e isso, nós podemos já viver isso. Por isso que o salmista fala: olha, louvem, adorem a ele com um cântico novo. Por quê? Porque hoje, aqui agora, nessa dimensão que nós estamos, é possível. Você pode ter o seu foco no Cordeiro de Deus, que entregou a vida dele por você, que venceu a morte. Ele é o princípio, é o fim. E você pode adorá-lo. E aí você olha para isso, e você olha pelo que ele fez por você, e você só vai ter um cântico novo nos seus lábios. Tudo que passou ficou lá para trás. É uma vida nova em Cristo, é uma novidade de vida. Quando a gente lê a palavra de Deus, nós temos falado sobre isso, né? Essa surpresa de você ler o mesmo versículo que você já sabe de cor, você lê o mesmo capítulo, sim, mas aquilo tem algo novo para você. Se você ler amanhã, vai ter outra coisa nova também, porque o Espírito Santo traz essa novidade para nós. E é assim, quando você vê a obra da cruz, assim como a palavra de Deus também te traz coisas novas. Você olhar para o Cristo ressuscitado, é impossível você vai ter um cântico novo, né? Ele faz um movimento e você tem um cântico novo de adoração a Ele. Então é um convite para nós, hoje, já esses últimos salmos, eles têm esse foco, né? De adoração, de louvor a Deus, a criação, adorar, se prostrar diante dele. E quando a gente não consegue ter um cântico novo, é porque a gente está olhando para outras coisas. Nós estamos com... É verdade. É verdade, né? Pode ter essa experiência na sua vida. Comece assim a dedicar mais tempo para a palavra de Deus, mais tempo para Jesus, para estar com Ele. Você vai ver que você vai diminuir muito essa coisa de ficar reclamando, de ficar pedindo muitas coisas. Não, você vai ter um novo olhar. Você vai ver diferente, você vai começar a entender as coisas espirituais. Você vai falar aquilo que o Espírito Santo traz para você. A nossa oração deve ser assim. A gente deve orar, falar aquilo que Ele traz para nós falarmos. E não o que a gente quer. Porque o que a gente quer pode estar comprometido com os desejos do nosso coração, que podem estar desalinhados. Então, traz o seu coração, alinha, e aí você vai ter essa ação do Espírito Santo, você vai ter sempre um cântico novo. Isso muda a nossa vida, isso muda a sua casa, isso expulsa demônios, isso cura pessoas, isso traz alegria, e você passa a viver em alegria. A Cida que fez um comentário aqui, ó. Você fica alegre e feliz quando podemos encontrar os tesouros reservados para nós, a alegria da oração respondida. Então, olhar para o Cristo ressuscitado é esse tesouro, é você mergulhar na sabedoria, nas riquezas de Deus, que não se compara a muitas coisas que a gente às vezes fica pedindo aqui. Creia que temos um céu aberto sobre nós. Lembra? Olha mais o que ela escreveu. Oi? Olha mais o que ela escreveu. Eu vivo isso todos os dias.
Graças eu dou por esse novo som de Deus Amém. na minha vida. E transbordar a palavra de Deus, ser uma semente plantada através da palavra de Deus. E ela transbordar. E ela ser uma semente de Deus plantada da palavra de Deus. Ah, coisa maravilhosa! É muito A maravilhoso. palavra de Deus floresceu. E Deu sabe, essa árvore bonitinha. você comentou, né, da importância do cantar, assim, da música, os sons que nós falamos, que nós cantamos, os instrumentos, a música, esses sons, eles se propagam, Sim. eles ficam. Gente, o que a gente fala, o que a gente canta, eles vão para a eternidade. Eles ocupam um espaço no universo, não existe espaço vazio no universo. E os sons e as palavras preenchem esses espaços também. Junto com os corpos, os sons preenchem os espaços. Tanto é verdade, Depois eu quero fazer mais um comentário, mas vou esperar você finalizar o seu. tanto é verdade que ontem eu estava lendo que nós, não sei se é Tiago, acho que é Tiago, que nós vamos dar conta de toda a palavra que nós falamos. Ou seja, tudo que eu falei até agora na minha vida não está perdido, está vivo. Então, os nossos sons, eles são registrados, né? Então, olha como é importante, como o som é algo, sim, sobrenatural. A música é algo muito sobrenatural. E por isso que o salmista, em especial Davi, que era músico, como ele entendeu isso, né? Que era um recurso, era uma ferramenta maravilhosa de adoração, por causa essa capacidade que a música tem, esse poder que tem, né, sobre nós, sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, nossa alma, sobre os ambientes, tem poder, tem muito poder os sons. Então, esse cântico novo, quando a gente canta, imagine, isso vai ficar pela eternidade. Então, eu convido você, né, para ter sempre um cântico novo, estar alinhado no propósito, com o Espírito Santo dirigindo você, trazendo sempre, colocando nos teus lábios um cântico novo, porque isso é eterno. Tem um comentário aqui. Su, eu gostaria de fazer 2 comentários, Su. Um sobre o texto de Apocalipse que você mencionou no capítulo 5, que é um relevo que eu considero muito importante, muito necessário. No versículo 8, Apocalipse 5, versículo 8, você leu. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Eles se prostraram diante de Jesus. Cada um deles tinha harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eu queria colocar um relevo nisso. Todas as nossas orações são consideradas, elas são acondicionadas numa taça. E diante de Deus elas são incenso. Você acende um incenso na sua casa, não é para dar um cheirinho agradável, não é para dar assim, um calmante, dependendo se é de alecrim, se é de lavanda, se é de eucalipto, não é? Às vezes, na hora de eu dormir, eu borrifo um spray de eucalipto, destranca o nariz, traz um sono bom. As nossas orações são como incenso e ficam guardadas numa taça. Pense que toda oração que você faz, nenhuma é desmerecida. Você fica, às vezes, aporrinhada aí, falando, ai, Deus não ouviu a minha oração, Deus não está ouvindo. Para! Está guardada no céu, cada uma delas, numa taça. Estão lá na mão do anjo, que são as orações dos santos, ó, oração dos santos. Não é qualquer oração aí, né? Com a sua vida alinhada diante de Deus. Com a sua vida alinhada diante de Deus, você é santificada pelo sacrifício de Jesus e a sua oração é ouvida e é guardada
dada. E eu tenho, agora esse aqui é a minha, hein? A minha imagem. E eu tenho para mim que quando essa taça se enche, fica na medida das nossas orações, eu tenho a impressão que Deus pega essa taça e fala para o anjo, pode despejar. E ela vem em forma de milagre para nós. Porque a gente ora. Uma vez eu orei o ano inteirinho, desde a primeira semana de janeiro até a primeira semana, até a última semana de novembro, por 3 causas. Quando chegou no final de novembro, veio uma paz em mim, mas uma paz que eu comecei a agradecer e eu entendi o Espírito Santo falando para mim, já deu a medida na taça. E naquele final de ano eu recebi o milagre. Maravilhoso. A nossa oração fica... Ai, falei da nossa oração. Agora eu quero voltar lá no Salmo 149, que você falou uma coisa que eu não posso deixar passar sem colocar relevo, que é o versículo 6. Você disse que o louvor tem muitas... é usado, né? Ele tem muitos efeitos. No versículo 6 diz assim, altos louvores, deixa eu ver que oração, que estejam nos seus lábios, e uma espada de 2 gumes em suas mãos. E aqui nós vemos o efeito do louvor ser uma arma de guerra. Porque você está cantando e você está com uma espada em suas mãos, fazendo o quê? Versículo 7, para imporem vingança às nações e trazerem castigo aos povos, para prenderem, para executar justiça. Louvor é uma arma de guerra, e eu quero lembrar aqui de um estudo bíblico que a pastora Edneia Williams tem gravado no YouTube, onde ela diz que ela subia o morro da favela Dona Marta, onde ela tem um projeto espiritual e social junto às crianças. Enquanto ela subia o morro para começar o projeto, ela não tinha liberdade de subir naquele morro. Os traficantes subiam atrás dela para ver exatamente o que ela ia fazer, e um passinho em falso, uma palavrinha errada, eles atiravam nela e ela morria. E na frente dela subiam, Sueli, os pais de santos fazendo sacrifícios, jogando sangue no chão para desfazer a obra espiritual que ela estava levando. E ela diz que ela fechava os olhos e ela louvava a Deus. Ela falava o salmo de louvor. Grandes são as suas obras, Senhor, a tua glória, a terra está cheia da sua glória. E ela ia falando os salmos que vinham na mente dela de louvor. Ela falou assim, em momento algum eu repreendo esse negócio, sai da minha frente. Porque se ela abrisse a boca para falar isso, ela era uma mulher morta. Então ela... foi. A Eli desconectou aí. Louvar ao Senhor deve fazer parte de todos os momentos da nossa vida. A Eli estava falando uma coisa muito interessante, só para a gente encerrar, mas eu não posso deixar de comentar isso aqui, porque nós estamos num tempo em que estamos vendo as coisas, as profecias se cumprirem de uma maneira como nunca antes. E ela estava falando dessa questão de louvar a Deus. Aqui o versículo 6, né? Depois o 7 fala para exercerem vingança e etc. Lá nesse texto que eu li em Apocalipse, todo esse cenário de adoração dos anjos, dos homens louvando a Deus, ele antecede os julgamentos que começam depois, a partir do capítulo 6 em Apocalipse. Então, o louvor e essa adoração coletiva, né, de povos, tribos e nações, de anjos, de seres celestiais louvando a Deus, adorando a Deus com harpas e taças nas mãos, isso mostra para a gente a importância do louvor para que o reino venha, para que Jesus volte.
para que os juízos comecem a acontecer. E juízo aqui é porque Deus é justo. Então, ele vai trazer o seu reino de justiça. Então, aquilo que não está condizendo precisa ser mesmo julgado, precisa ser mesmo tirado. E antecede todo esse cenário o louvor, o capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Quando ele vai falando, né, essa multidão, olha, ele fala no versículo 11, milhares e milhões de milhões, proclamando em alta voz, digno é o Cordeiro. Logo na sequência, depois disso, no capítulo 6, começa a abertura dos selos. Então, a nossa adoração, ela é chave para esse final de tempo, para que esse livro de Apocalipse, as coisas comecem a acontecer. Então, que fica essa reflexão também para a gente. Observem que o salmista começa e termina o salmo com aleluia. Em algumas versões diz louvai ao Senhor, ratificando a palavra aleluia, entendi. Aleluia é um louvor a Deus. Vocês que estão assistindo, Deus está procurando semeadores da palavra. Decida ser um semeador. Obrigada, Cida. Gente, muito obrigada. Nós estamos passando já do nosso horário aqui, mas é tanta coisa, né, que a palavra de Deus traz para a gente pensar, para a gente refletir, e é tão gostoso todo esse ensinamento e esse conhecimento de Deus. E que a gente possa assimilar isso, armazenar no nosso coração. Amém? Então, amanhã estaremos de volta, 1h15, último capítulo amanhã de Salmos. Não perca, chame outras pessoas para estar aqui com a gente, divulgue. Olha, a Cida deu aqui né? Deus está procurando semeadores, decida ser um semeador. Então, é uma forma também de você semear a palavra divulgando. E amanhã, 8h08 da manhã, nós temos o Sempre Gratidão, mais um capítulo também. E você é convidado a estar conosco no YouTube, Encontros de Vida. Gente, boa tarde a todos vocês. Tenham um resto de dia aí excelente. Grande beijo a todos. Muito obrigada a presença.